Programa da Rádio Negra FM, a Rádio da Bahia, o que ocorre todas as segundas e todas segundas e sextas-feiras. O quadro que nós temos aqui, o nosso advogado de plantão, o quadro é... Agora, conheça seus direitos, com o Dr. Antônio Castro Alves. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Ailton, e a todos os ouvintes. Vamos lá para ajudar mais pessoas. Ailton, até eu gostaria de fazer uma observação da importância do nosso programa, tanto para os ouvintes, até também para todos os advogados, que eu lembro que até no início teve alguns comentários, mas acho que ficou claro para alguns colegas, até alguns advogados amigos, vieram falar que é importante para todos, não só para os ouvintes, pessoas que não têm acesso direto aos advogados, mas também para os advogados, porque a gente vai orientando as pessoas e essas pessoas vão saber que tem direito e vão procurar mais o serviço dos advogados de toda a região. Isso é interessante, é bom para todos, e vamos em frente. Bom, hoje nós vamos tratar aqui da questão relacionada a assédio, na verdade, assédio moral, assédio sexual, dano moral. Qual a diferença entre dano moral e assédio moral ou assédio sexual? E nós temos aqui essas perguntas que nós vamos fazer para o senhor já partir. Temos algumas perguntas de ouvintes. Exatamente, de alguns ouvintes de Alagoinhas, aqui também da cidade de Catu. Temos a pergunta da Ana, que é de Alagoinhas, do Jorge, que é da cidade de Alagoinhas. Jorge, obrigado pelo carinho da audiência. A Cláudia, aqui da cidade de Catu. A todos vocês, nosso mais profundo agradecimento pela audiência. Mas muitas mulheres têm medo de denunciar o marido sobre agressões. A mulher precisa mesmo ter este medo? Olha, isso é interessante, é uma pergunta boa, até tem a ver com o que nós falamos na outra semana sobre a agressão do marido em relação à mulher. Sim. O que eu sempre digo quando surge esse tipo de pergunta, Ailton, é que as mulheres não podem ficar com aquele medo de denunciar quando há realmente agressão. A agressão física ela tem que ser denunciada. Qual o primeiro passo? É ligar para a Polícia Militar, 190. Às vezes, se não der certo a Polícia Militar, vai na delegacia normal. Tem que denunciar, porque o que eu falo, se o marido, se o homem, a pessoa que está do seu lado, marido ou companheiro, bate uma vez e a pessoa não denuncia, fica com medo, alguma coisa, vai bater de novo. Verdade. E se bater 2 vezes e a mulher não falar nada, o agressor vai achar que a mulher está gostando. É triste falar isso, mas é o pensamento do homem, Isso. Do homem agressor. Se não denunciar, vai terminar acontecendo mais uma vez, mais 2 vezes. Então, o que eu digo como conselho, isso aí não cabe ao advogado, nenhum advogado acompanhar a cliente nesse caso. Ela tem que ter iniciativa dela mesma denunciar. Então, não precisa ter medo, que é a pergunta do ouvinte, Não precisa ter medo. Ao contrário, se tiver medo, vai apanhar mais. Muito bem. Bom, nós temos aqui uma outra pergunta que é relacionada exatamente à sua situação como advogado, A perfeito. pergunta aqui, essa pergunta vem de Alagoinhas, do Jorge, do município de Alagoinhas. Não sei se ele é estudante de Direito. Ele pergunta assim: quem termina o curso de Direito já pode ser chamado de advogado? Olha, esse tipo de pergunta, de questionamento, quem termina o curso de Direito já pode ser chamado de advogado. Isso, a pergunta Na realidade, não. Quem termina o curso de Direito, ele é somente formado em Direito, formado no curso de Direito, de graduação em Direito. Então a pessoa não pode realmente ser chamada de advogado. Só pode ser chamado de advogado, ou só é advogado depois que passa na prova, que é uma prova que todos conhecem, da dificuldade, a prova da OAB. E é uma prova que tem 2 ou 3 vezes por ano. Infelizmente, tem muitas faculdades aqui no país, de uma forma geral, que não ensina muito bem. Aí termina os alunos tendo que aprender sozinhos e passa de 100 que faz, às vezes passa 5, 6. Então, desses 100 que se formaram em Direito, realmente o ouvinte tem uma pergunta bem curiosa. Desses 100 que se formaram em Direito, às vezes somente 6 ou 5 viram realmente advogados. Infelizmente, já foi até comunicado na mídia algum tempo atrás, que tem pessoas que às vezes abrem escritório, colocam o nome lá como advogado e não é advogado. Ele atende a pessoa, toma todos os dados, faz de conta que é advogado e depois passa para algum amigo que é advogado para assinar os documentos.
né? Eu entendo que isso seja fraude, mas se a gente ouvir alguns comentários sobre isso, então a pessoa tem que tomar... Eu conheço, não vou revelar aqui por uma questão até de ética. Na realidade eu conheço também, né? Mas a gente não pode realmente ficar falando, a gente só comenta que existe, as pessoas têm que tomar cuidado com pessoas que se dizem advogados. Bom, né? mas para evitar isso, tem outra pergunta aqui que é da Cláudia, ela aqui da cidade de Catu, parece até que ela combinou com o Jorge, que a pergunta que ela faz é a seguinte: eu posso exigir que meu advogado me mostre uma prova que ele é advogado, e o que devo fazer se ele se recusar? Certo, olha, essa pergunta é bem interessante. Como é que uma pessoa, né, do dia a dia vai saber que o que está sendo atendido, ou a pessoa que está lhe atendendo é advogado? Olha, a única coisa que você, ouvinte, né, pode fazer é pedir ao advogado que mostre a carteira da OAB. Né? A carteira da OAB é o documento oficial da Ordem dos Advogados do Brasil que comprova que aquela pessoa é advogado. Né? Então você pode pedir educadamente, eu entendo que não tem problema nenhum. Ó, doutor, o senhor pode me mostrar a sua carteira da OAB? Eu entendo, é uma opinião minha, tá? É o único jeito de você saber. Tem o site da OAB também, que é o aqui na Bahia, oab-ba.gov.br, que tem um local que você digita o nome da pessoa e vai mostrar se ela é advogada ou não. Tá? Então, mas o outro caso, que não tem acesso à internet, pode, na hora que for consultar com o advogado, você pede, olha, eu gostaria de ver sua carteira de advogado. Da OAB. Né? Lembrar que a carteira é uma carteira rosa, né, que tem uma outra carteira também que eu posso comentar. É uma carteira rosa e vai ter a foto da pessoa e o nome da pessoa e o número da OAB. Só um detalhe que como eu falei de cor, existe uma carteira da OAB, vai estar lá, Ordem dos Advogados do Brasil, branca. Essa carteira branca não é de advogado, é de estagiário, né? Para não confundirem, né? Então o estagiário é aquele aluno de direito que está terminando o curso, ele paga uma taxa lá para a OAB e ele recebe uma carteira branca. Então, para o advogado é a carteira rosa. É só ficar atento, é só uma observação simples. Bom, temos duas perguntas aqui, infelizmente não há tempo para mais nada, chegou aqui duas perguntas. Claro, não tem problema. Uma pergunta é a seguinte: uma pessoa que trabalha, eu trabalho numa prefeitura, não disse onde, de forma avulsa, quero saber se eu tenho algum direito, né? Trabalha de forma avulsa. Eu vou tentar interpretar a pergunta. No caso, a pessoa deve trabalhar como contrato, essas coisas, né? Sem carteira assinada. Olha, infelizmente, a pessoa que não é concursada não tem direito. Né? A lei trabalhista não dá direito às pessoas hoje em dia que é contratada pela prefeitura com aqueles contratozinhos, né, pré-formatados lá. Então o correto é você fazer o concurso, estude bastante para concurso, para na hora que surgir um concurso na sua cidade você fazer. Porque realmente eu falo infelizmente, quando a pessoa sai, termina esses contratos, que às vezes são contratos eternos, né? A gente já conhece gente que teve 15 anos de contrato, aí sai com a mão na frente ou atrás, né? Só com direito a receber o fundo de garantia, né? Isso é muito triste. Então é isso, pessoal, estudem, né? Falando do concurso aí, para fazer concursos, né? Para não depender de favor nenhum. Muito bem. Bom, a outra pergunta é assim: uma pessoa que sofre, aqui eu achei já pesado, hein? Uma pessoa que sofre abuso sexual no trabalho, qual a penalidade para o agressor e o que fazer com a vítima? Olha, abuso sexual no trabalho é muito parecido com um tema que depois a gente vai comentar com mais detalhes sobre o assédio sexual. Isso. O assédio sexual justamente engloba esse abuso sexual. Tem que ver só se esse abuso sexual é o quê? É o patrão tentando o quê? Ter relação sexual, transar com a funcionária, ou o que exatamente, né? Seria ou de colega para colega, né? Mãos em lugares errados, né? Isso. Pedir para sentar no colo, essas coisas que às vezes existem, né? Ou de colega para colega também pode ser. Tá nesses casos aí, tem que realmente procurar um advogado para entrar com a reclamação trabalhista e cabe nesses casos aí indenização, que a empresa tem que pagar a indenização caso seja provado esse tipo de abuso sexual. Eu aconselho que você deve denunciar sim, tá? Quem estiver ouvindo e fez a pergunta deve denunciar o abuso sexual, né? Que é uma coisa muito grave, e fico à disposição aqui na rádio por mais uns minutos para vocês ligarem e tirar dúvidas à vontade. Ok, o advogado já está à disposição a partir de agora no 3641-6494. 3641-6494. Doutor, muito obrigado então pela sua participação e até segunda-feira, se Deus quiser, bom final de semana. Tá importando, doutor Antônio Castro Alves, conheça